Cruzeiro quer Luiz Araújo e Flamengo responde prontamente. Corinthians recusa a proposta do Beşiktaş da Turquia por Hugo Souza. Os bastidores da volta de Arias ao Brasil. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar, beleza, galera? Já vamos começar no assunto de Luiz Araújo, Flamengo e Cruzeiro. Buscando a melhor forma física neste início de temporada no Flamengo, o atacante Luiz Araújo esteve no radar do Cruzeiro. O clube mineiro procurou informações e demonstrou interesse em contar com camisa 7 do rubro-negro. No entanto, a resposta rubro-negra foi imediata e negativa quanto a qualquer possibilidade de negociação. De acordo com o GE, o Flamengo avalia que só abriria conversas, por um jogador considerado importante mediante a uma proposta financeira muito elevada. A diretoria entende que Luiz Araújo se encaixa exatamente nesse perfil. Sendo assim, qualquer investida que não atinja altas cifras sequer é levada adiante nos bastidores. Durante a última temporada, chegou a existir a possibilidade de uma troca entre Flamengo e Cruzeiro, envolvendo Luiz Araújo e Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e esfriaram rapidamente. A temporada de 2025 teve altos e baixos para Luiz Araújo, que alternou entre titularidade e banco de reservas ao longo do ano. Mesmo assim, o atacante nunca deixou de ser utilizado e ganhou status de homem de confiança de Felipe Luiz. Suas características como intensidade, drible e presença ofensiva foram vistas como diferenciais importantes no elenco. Em números, Luiz Araújo, sonho do Cruzeiro, fechou 2025 com 13 gols e 10 assistências pelo Flamengo, tendo a temporada mais produtiva da sua carreira, mesmo começando muitas vezes no banco de reservas. Foi apontado internamente como o 12º jogador do grupo. Não à toa, o clube vê o atacante como peça importante. Então, a tentativa do Cruzeiro aí de contratar Luiz Araújo não deu certo. O Flamengo só libera por cifras muito altas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa possível compra do Cruzeiro aí, que o Flamengo não aceitou no Luiz Araújo. E já vamos mudar de assunto, falar do Corinthians e proposta. O Corinthians recebeu e recusou uma nova proposta pelo goleiro Hugo Souza. O Beşiktaş da Turquia ofereceu 10 milhões de euros, em torno de 61,6 milhões na cotação atual. Mas a diretoria alvinegra negou. A OTB Esportes, agência que cuida da carreira de Hugo Souza, confirmou o recebimento da proposta, encaminhada ao Corinthians por meio de nota oficial. A oferta do Beşiktaş, propagada há pouco da mídia e apresentada pela OTB ao clube no último dia 4 de fevereiro,
é a segunda proposta negada pela diretoria do Corinthians nas últimas semanas. Explicaram os empresários do goleiro. A ESPN publicou primeiro a informação sobre a proposta, confirmada pela GE. Em dezembro do ano passado, o Corinthians já havia recusado uma proposta do Milan da Itália por Hugo Souza. No comunicado à imprensa, os empresários declararam que o goleiro não tem a intenção de deixar o Corinthians neste momento. Ele tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2029. O clube paulista é dono de 60% dos direitos econômicos do clube, que tem multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros, 652 milhões na cotação atual. Hugo tem contrato com o Corinthians até o final de 2029 e vive seu melhor momento na carreira, com foco em levantar mais troféus com a camisa alvinegra. E quem sabe o Hexa com a seleção brasileira não há de se ventilar uma saída do goleiro neste momento, já que toda a qualquer possibilidade de transferência só será discutida após a Copa do Mundo. Declararam aí os empresários do Hugo Souza. Então, proposta aí pelo Hugo Souza do Besiktas, recusada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí, se vendia, se não vendia o Hugo Souza. E vamos mudar de assunto mais uma vez para o último assunto do vídeo. Vamos falar do John Arias. John Arias assinou um pré-contrato com o Palmeiras e deve se apresentar ao novo clube na próxima semana. O início da negociação, porém, pegou o jogador de surpresa. Ao mesmo tempo em que chegou como uma boa notícia em meio às dificuldades dele no Wolverhampton, a ideia do jogador não era um retorno tão rápido ao Brasil. Arias foi vendido pelo Fluminense aos ingleses em julho de 2025, após ser destaque na Copa do Mundo de Clubes. Mas na atual janela, apenas clubes brasileiros demonstraram interesse. Primeiro, o Flamengo, 22 milhões de euros, depois o Palmeiras por 25 milhões de euros. E por último, o Fluminense com 20 milhões de euros, na tentativa de exercer a prioridade de compra em caso de proposta do Brasil. Mas o Wolves queria o melhor retorno financeiro, já que Arias não era visto como titular absoluto pela nova comissão técnica. Ele, inclusive, participou de uma reunião nas últimas semanas e ouviu que, com a chegada de concorrência para a posição, o novo planejamento com iminente rebaixamento, a tendência era que ele tivesse menos minutos. Quando Arias chegou ao Wolverhampton, o técnico era o Vitor Pereira, que havia enfrentado o colombiano quando comandava Corinthians e Flamengo. Desde novembro, porém, o galês Rob Edvards, acho que é esse o nome do cara, treina a equipe. Em caso de confirmação da queda dos Wolves, Arias sofreria redução de 50% do salário. Neste cenário, a proposta do Palmeiras surgiu como ótima oportunidade para o clube inglês e o colombiano. Pessoas ligadas ao jogador
contam que ter Arias no Palmeiras sempre foi um desejo de Leila Pereira, presidente do clube paulista. Enquanto Arias defendia o Fluminense, houve conversas em tom informal de dirigentes palmeirenses com integrantes do staff do atleta. O Palmeiras seguiu observando o jogador na Inglaterra e a situação do Wolverhampton foi o sinal verde para que a oferta fosse apresentada. Arias é convocado com frequência para a seleção da Colômbia, que disputará a Copa do Mundo. O jogador, porém, ainda não se sente consolidado no time. O desejo de ser titular na competição foi um fator que o animou para retornar. Aos 28 anos, não há garantias de que ele tenha uma nova chance de disputar uma Copa. Com baixo aproveitamento do Wolverhampton e com menos oportunidades, havia o temor de que ele não estivesse pronto fisicamente para chegar bem à Copa. Inclusive, o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, estaria preocupado com a baixa minutagem do jogador. Então, a troca aí do Arias, do Wolverhampton para o Palmeiras é uma boa tanto para o jogador quanto para o Palmeiras e também para o Wolverhampton. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta contratação da equipe do Palmeiras. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Amanhã tem mais, então não se esquece de deixar seu like, compartilhar o canal, chega se inscrevendo, vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos, é nóis!